pessoas vivem me perguntando isso. Por que R$ 2.500 por metro quadrado? Da onde ele arrancou esse número, né? Tirou do... Que é o que o nego fala, mas nego fala isso, exatamente desse jeito. E não é bem assim, né? Mas esse número é o resultado do quê? Que tipo de pesquisa que você fez? A média de vendas pela APAS, né, lá pelas pesquisas da APAS, é de R$ 2.100 e poucos por metro quadrado. Porém, a gente notou que lojas eficientes, lojas que têm bons resultados, que deixam lá 5%, 6% de lucro líquido, eram lojas que conseguiam atingir pelo menos R$ 2.500 por metro quadrado. Então, a venda de R$ 2.500 por metro quadrado é um parâmetro mínimo de faturamento que uma loja, um supermercado, um hortifruti, uma padaria tem que ter. O atacarejo aí já é o dobro, né? Pelo menos no mínimo 5 mil por metro quadrado. A gente vê muita gente perguntando se em qualquer tipo de loja é possível atingir esse valor. Isso é um limite? Assim, o máximo que uma loja pode atingir é o faturamento de R$ 2.500 por metro quadrado? Não, para falar a verdade, R$ 2.500 por metro quadrado é o faturamento mínimo que uma loja pode atingir. A gente tem, por exemplo, açougues como o do Davidson, que está batendo R$ 9.600 por metro quadrado. A gente tem várias lojas, inclusive, que hoje são nossos alunos do DLM45, que estão batendo 3.500, 4 mil por metro quadrado. E também temos várias lojas com o pessoal do Impulso batendo mais de 2.500 por metro quadrado. Então, 2.500 por metro quadrado é uma referência mínima de produtividade. Seria tentar... Nossa, eu ia perguntar sobre produtividade. Mas é isso, é porque a ideia seria quanto seria o aproveitar melhor o meu ponto comercial. Então, um ponto comercial, para valer a pena, ele tem que vender mais de 2.500 metros quadrados. Então, as pessoas têm que ter esse número na cabeça e saber assim, poxa, mas eu vendo menos que 2.500, como é que eu faço? Né? Tem várias ações para serem feitas, mas o ponto você precisa bater 2.500, sendo cidade do interior, sendo loja pequenininha, sendo loja no interior que só tem gente pobre comprando Bolsa Família. Então, independente do tamanho da loja, ela atingir 2.500 quadrados é o mínimo que ela tinha que fazer. Isso, por exemplo, tenho 100 metros quadrados, tinha que vender 250 mil. Se o cara tem 1.000 metros quadrados, tinha que vender 2,5 milhões. Sim. Se o cara tem 2.000 metros quadrados, tinha que vender 5 milhões. Se o cara tem 200 metros quadrados, tem que vender 500 mil. Então, independe do tamanho e da onde a loja está, 2.500 é o mínimo. Mas é óbvio que se você estiver num local muito mais populoso, a sua venda será maior do que 2.500 metros quadrados. Você vai vender 5 mil por metro quadrado, 8 mil. A gente tem lojas hoje no Rio vendendo 8 mil por metro quadrado, 9 mil por metro quadrado. Supermercado, não estou falando de atacarejo, não. Sim. Então, o ponto-chave um supermercado tem que vender no mínimo 2.500 e nos locais onde são mais populosos, eles vão vender mais do que 2.500 metros quadrados. A variável é a população, né? Isso, então, quanto mais populoso for a região, maior tem capacidade de venda. Porque a venda está diretamente ligada à quantidade de pessoas que tem lá, porque quanto mais gente, mais elas precisam comer. Mais consome, maior é a venda. Porém, 2.500 metros quadrados é a referência mínima. Então, você tem que... daí para cima. Se ele estiver faturando menos que 2.500, ele tem que ficar preocupado de que ele está à beira da falência ou não? Isso não, se ele está faturando menos de 2.500, ele tem que estar preocupado que ele não é eficiente. Tá. E aí, quando ele não é eficiente, o que vai normalmente acontecer? Pode acontecer dele estar com mais gente do que precisa, porque ele tinha que bater 25 mil por funcionário. Então, ele provavelmente vai estar batendo 20 mil por funcionário, 18 mil por funcionário. Ou ele vai estar até batendo os 25 mil por funcionário, mas vai vender pouco, porque o negócio de supermercado, o negócio do varejo alimentar é um negócio de volume, de venda com volume. Então, para você ter venda com volume, porque no final sobra 5, 6, 7%, quando você é muito pequeno chega a sobrar 10%. No caso de hortifruti, chega a sobrar 15%. Só que você fatura 100 mil, sobra 15%, você ganha 15 mil. 15 mil? 15 mil é pouco dinheiro para o risco de estar aberto, para o risco de fiscalização, para o risco de ter funcionário trabalhando. Então, o negócio de supermercado, o negócio do varejo alimentar, para dar dinheiro, você precisa de volume financeiro para esse negócio. Até porque, se você não tem volume financeiro, o que vai acontecer é que você não vai ter tempo para a tua família. Porque você só vai ter tempo quando você conseguir ter funcionário. Para ter funcionário, você precisa faturar mais. Sim. Porque a venda por funcionário é 25 mil por funcionário. Então, aí você fatura 100 mil, você pode ter 4. Fatura 200 mil, eu posso ter 8.
Então, para eu conseguir ter... Só para você entender, né? A gente costuma dizer que o cara, para conseguir realmente ter vida no segmento do supermercado, ou seja, conseguir viajar, ficar 30 dias fora, não ir para a loja tá rodando. O cara possível tem que, isso? É possível, só que ele tem que ser faixa preta. E o faixa preta é o cara que, no mínimo, está faturando 36 milhões por ano. Mas assim, como é que é essa coisa de faixa preta? Ele tem que ter um desempenho de operação de loja de gestão? Não, ele tem que faturar acima de 3 milhões mês, que dá mais ou menos em torno de 36 milhões por ano. Por quê? Porque com 3 milhões mês ele já consegue ter uma área de retaguarda boa, ter financeiro, ter gente no financeiro, ter gente, montar uma controladoria, já ter uma galera de prevenção de perdas dentro da loja. Então, se ele já passou dos 3 milhões, ele já começa a ter gente para ter operação. Com 2 já dá, com 1,5 você já começa a ter alguma operação, mas com 3 milhões você já começa a ter gente trabalhando para você que vai te dar tranquilidade para que a loja seja tocada independente de você. E aí você passa a ter tempo. Tem uns malucos aí, umas crianças que falam que não foi elas que criaram um negócio e falam que eu vou te ensinar como você faz para ter tempo para tua família, que esse negócio de ser escravo do supermercado não existe. Não existe porque o cara é moleque, acabou de começar a trabalhar, não é ele que criou o supermercado, porque o pai dele devia abrir e fechar a loja. Porque quando você é muito pequeno, você não tem funcionário para trabalhar. Como é que você, com 4 pessoas faturando 100 mil, você vai ter um cara para poder dar entrada em nota, controlar o financeiro, te auxiliar na compra. Aí você, com 100 mil, você que compra, você que gerencia a loja, você tem que repor, você tem que sentar no caixa, porque no horário de pico não dá tempo. Como que faz? Então, assim, você tem que crescer para você poder ter mais tempo. Existe uma luz no final do túnel, só que o cara precisa crescer. Hoje tem muito dono de supermercado que tem 30 anos, a gente tem aluno assim, né? Tem 30 anos de supermercado e o cara tá faturando, sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais. Com 200 mil reais o cara conquistou patrimônio. Se olhar, o cara tem, sei lá, 2, 3 imóveis, o imóvel da loja dele é própria, só que ele fatura 200 mil reais, ele vai ficar escravo daquele troço o resto da vida. Ele não tem como não ficar escravo porque não tem faturamento para ter funcionário para tocar processo. Como é que você faz para ter tempo? Você tem que ter processo na loja rodando e tem que ter funcionário para poder tocar esses processos. Senão você que vai fazer, não adianta de nada. Eu tenho processo, mas quem executa? Eu. Então, no final das contas, eu não vou ter tempo para poder fazer nada. Então, assim, o dono do supermercado, se ele quiser ter tempo, ele tem que crescer. O que eu acho absurdo é que tem um monte de gente, um monte de lojas que faturam mais de 3 milhões de reais e o cara ainda é escravo do mercado. Aí tá errado. Mas ele é escravo do mercado por quê? Ele é escravo do mercado porque ele não montou time, não tem controladoria, aí não tem prevenção de perda, não tem processo dentro da loja. Aí esse cara precisa de todo um aparato de organização para que ele possa ter tempo para dar para a família, para poder ter tempo para poder fazer as coisas. O que o pequenininho, o cara que fatura menos de 3 milhões mês, o que ele tem que fazer é correr para faturar 3 milhões mês, que é fazer a loja dele bater 2.500 metros quadrados, abrir a segunda. Fazer a segunda loja dele bater 2.500 metros quadrados, abrir a terceira. Fazer a terceira loja dele bater 2.500 metros quadrados, abrir a quarta, até bater 3 milhões. Ele pode fazer isso já na primeira loja, se a loja dele for grande, né? Mas ele pode fazer isso simplesmente abrindo mais de uma loja. A minha sugestão é todo mundo normalmente começa pequenininho, né? Com uma loja pequena, 50 metros, 40 metros, 100 metros. A segunda loja tem que ser maior do que essa. A terceira loja tem que ser maior do que essa. E assim sucessivamente. As lojas mais eficientes são lojas de 600 a 800 metros quadrados. Só que o cara tem que conseguir chegar nesse nível de ter loja eficiente.